Olá, vamos para a nossa segunda aula, onde nós vamos trabalhar com o processador de texto da Microsoft, o Microsoft Word. Para abrir, basta você clicar no botão iniciar, digitar a palavra Word e dar um Enter. Uma vez, se esse aplicativo estiver instalado na sua máquina, ele vai abrir. Caso você esteja utilizando um MacBook, você vai utilizar o Pages. Se você estiver utilizando um aplicativo do pacote LibreOffice, você vai abrir o Write. Primeira coisa, ao abrir o documento de texto, você vai clicar no documento em branco, novo, e aqui é a tela inicial do Microsoft Word. Ele tem essa característica de cor azulada por padrão. Normalmente na barra superior estão os menus. Mais embaixo vocês vão visualizar as barras de ferramentas. E aqui vocês vão ver uma folha em branco para você iniciar o processo de digitação de um documento. Lembrando que o Microsoft Word tem um objetivo principal de digitação de documentos, tabelas, para a produção de planilhas eletrônicas, cálculos, são outros programas, tá certo? Vamos iniciar mostrando para vocês as barras superiores que chamamos de menu. E aqui nós temos a página inicial com barras principais relacionadas à formatação do texto. Depois o menu inserir, e aí você percebe que existem outras opções de tabela, imagens. Em seguida, menu design, onde já existe pré-formatações de textos. Em seguida, layout da página, como é que vai ficar à disposição da sua página. Menu referências, onde aqui a gente vai aprender a colocar sumários, coisas relacionadas à produção de um texto. Aqui o menu correspondências, voltado para automatizar processos de produção de etiquetas, envelopes. Menu revisão, e aqui em revisão você vai ver as opções de verificação da ortografia do documento. Existem outros recursos que vocês podem utilizar. Modo de exibição, como vai ficar disponível a exibição dessa página em branco. Alguns suplementos que podem ser instalados no Microsoft Word. E por fim, ajuda. Vamos para deixar aqui como padrão o menu página inicial e vamos começar a aprender coisas que parecem ser simples, mas são importantes para a produção, uma boa produção de um documento. Perceba que na sua frente você tem um teclado alfanumérico, ou seja, de letras e números. E eu queria que você aproveitasse esse momento para tentar identificar algumas teclas importantes do seu teclado, como a tecla Tab, Caps Lock ou fixar, Shift e Ctrl, que fica do seu lado esquerdo, as teclas de navegação, que são setas para baixo, para cima, a barra de espaço, a tecla Enter, que normalmente fica do lado direito, e acima dela a tecla de Backspace. Na parte superior, as teclas de função e de números, e no centro as letras. Vamos começar a exercitar digitando palavras simples, tá certo? Vou digitar aqui a palavra casa. Se você perceber, a palavra casa todas estão em minúsculo e eu preciso escrever o C em maiúsculo. Como é que eu faço? Vou com a minha setinha de navegação para o meu lado esquerdo para não apagar. Chego na frente da letra C, apago a letra C,
Para digitar o C maiúsculo, eu tenho duas opções. A primeira é clicar em fixar ou caps lock e ele ativa com que todas as letras fiquem em maiúsculo. Ou seja, se eu digitar a letra C, ela vai ficar em maiúsculo. E se eu fosse digitar outras letras também, ela continuaria em maiúsculo, porque o fixar ele ativa essa função de deixar as letras em maiúsculo. Vou desabilitar o fixar ou caps lock e agora eu vou pressionar uma outra opção que é a tecla Shift. Eu pressiono o Shift, seguro o Shift e toco na tecla C. Em seguida posso soltar o Shift e aí você faz com que exclusivamente essa letra fique em maiúsculos e as demais ela vai voltar ao normal. Mais uma vez, Shift C, tem uma palavra casa digitada. Sigo com a minha setinha de navegação ou eu posso utilizar o mouse para me localizar com relação ao cursor que dá sentido de onde vai começar o texto. Se eu quiser continuar esse texto, obviamente eu tenho que pressionar a tecla de espaço para fazer uma nova formulação de um texto. Vou digitar a palavra bola, dessa vez da forma que aprendemos. Então, a tecla de espaço tem o poder de separar uma palavra de outra. Finalizei o meu texto. Se eu quero criar um novo parágrafo, eu pressiono a tecla Enter. A tecla Enter faz com que o seu cursor vá para a próxima linha e você comece um novo parágrafo. Nesse momento, nós vamos aprender a digitar palavras que tenham acentuação. Por exemplo, avô. Perceba que o avô tem um acento circunflexo e para que eu possa colocar esse tipo de acentuação, você vai perceber que na tecla do seu teclado ele aparece possivelmente com duas funções, o tio e o acento circunflexo. Para que eu possa colocar a acentuação da forma correta, é muito simples. Eu vou digitar A, V e antes de digitar o O, eu percebo essa tecla. Se a acentuação que eu preciso estiver na linha de baixo, basta pressionar ela uma vez e a tecla e a letra que eu preciso. Percebo que apareceu a acentuação que eu não queria, porque a acentuação que era o meu objetivo, acento circunflexo, estava na parte superior. Apago. Para eu utilizar o recurso da barra de cima, da opção de cima, pressiono o Shift, ele vai habilitar a função de cima da tecla, que tem duas funções. Pressiono ela, ou seja, ela não aparece até o momento quando você digita a letra. Quando eu digitar a letra, ela vai aparecer a acentuação correta. Então isso quer dizer que no nosso teclado nós temos teclas de uma função, como as letras, teclas de duas funções, que são das de acentuações, e nós temos teclas de três funções. Considerando que para utilizar as teclas de duas funções, a parte de baixo da função basta digitar ela e a letra. Se eu quiser utilizar a função de cima, seguro o Shift, pressiono essa tecla que tem duas funções e habilito a função de cima. Caso eu queira utilizar as teclas que têm três funções, aí nós vamos procurar no nosso teclado a tecla chamada Alt-GR. A tecla Alt-GR habilita a terceira função da tecla que tem três funções. Por exemplo, primeiro lugar. Então, o primeiro, eu preciso utilizar o Alt-GR para habilitar a terceira função e pressiono essa tecla que ele vai habilitar a terceira função do teclado, ok?
Outra coisa importante é com relação à correção das palavras. Caso você venha digitar uma palavra errada, perceba que o Microsoft Word já vai te dar a opção de corrigir. Por exemplo, casa com Z. Quando eu dei espaço, ele já está indicando que essa palavra tem um erro, porque ela está sendo representada por uma linha pontilhada na parte de baixo. Pressiono o botão direito do meu mouse em cima desta palavra e aí vou perceber que ele vai, em ortografia, me dar opções para que eu possa verificar a forma correta de escrever essa palavra. Percebe que a forma correta é essa, clico e ele obviamente vai substituir. Porém, existem palavras que, por exemplo, como nomes pessoais, que você sabe que está correto, mas não existe no dicionário do Microsoft Word. Dessa forma, você vai ensinar ao Microsoft Word a reconhecer essa palavra em seu dicionário. Eu vou digitar aqui o meu nome, vou ver se ele vai. Meu nome já está cadastrado. Vamos ver um outro nome que, caso não esteja cadastrado, digamos que eu vou inventar um nome chamado Romilson. Romilson é um nome pessoal, porém não está cadastrado no conteúdo de palavras do Microsoft Word, no dicionário de palavras. Para que eu mostre ao Microsoft Word que essa palavra está correta, pressiono. Não vou corrigir porque esse nome está correto. Vou clicar ou na opção ignorar, mas se eu quero usar outras vezes essa palavra, o ideal é que você adicione o dicionário. Ou seja, essa palavra vai começar a compor ao dicionário e de uma próxima vez que eu venha digitar essa palavra, ela não vai gerar nenhum tipo de erro. Ok? Para que eu venha a salvar esse documento, considerando que eu terminei as minhas tarefas, eu vou clicar em arquivo e escolho a opção salvar ou salvar como. Na primeira vez, essas duas opções são indiferentes. Clico em salvar como, vou procurar qual é o lugar que eu quero salvar esse documento de texto. Digamos que eu queira salvar na área de trabalho, que é o desktop. Digito o nome que esse documento vai ter, teste 1, e clico na opção salvar. Caso eu venha fazer outras alterações nesse documento, basta pressionar o botão salvar e perceba que ele já está habilitando a tecla de atalho, que é o Ctrl B. Então, Ctrl B possibilita com que eu salve esse documento e efetivamente eu tenha a segurança de ter esse documento salvo.